Após 3 meses de meu primeiro emprego como assistente social em Nottingham, 2 colegas e eu acabamos indo a um pub numa segunda-feira à noite, depois do trabalho. Um era novato como eu, mas o outro era um cara mais velho chamado Andy, que agia como uma espécie de mentor para nós. Ele estava no cargo há quase 30 anos, mas, diferentemente de muitas pessoas com quem começou, permaneceu cuidando de casos em vez de progredir para a alta administração. Isso significava que ele tinha muita experiência, o que significava que tínhamos muito a aprender com ele. Então eu, Andy e esse outro colega nosso terminamos no escritório por volta das 6h30 e como tinha sido um dia tão longo, pois geralmente parávamos por volta das 5, Andy perguntou se gostaríamos de dar uma passada no pub da esquina. Nenhum de nós tinha onde ir e meu colega mais novo estava dirigindo e disse que estava de boa em deixar o carro no estacionamento. Então lá fomos nós. 1 litro se transforma em 2 e então concordamos em beber mais um antes de partirmos. Era a minha vez. Então fui até o bar e quando voltei, Andy e meu outro colega estavam discutindo os casos mais estranhos com os quais ele havia lidado naquele momento de sua carreira. Estávamos lá há apenas alguns meses cada, então não tínhamos muito a oferecer em termos de histórias. Mas então Andy resolveu discutir alguns de seus casos mais memoráveis. E houve um que me chamou a atenção em particular, por razões que em breve se tornarão óbvias. Muitos anos antes, Andy foi designado para um caso envolvendo uma criança em risco, filho de um pai violentamente alcoólatra. O garoto tinha dificuldades de aprendizagem e passou pouco mais de 1 ano em um orfanato, enquanto seus pais tentavam se limpar do vício. Eventualmente, o caso deles foi submetido à revisão. Aparentemente, não era tanto o pai estar bêbado. A mãe era completamente inadequada para o papel de mãe. Mas depois que o pai supostamente parou de beber e a mãe mostrou mais interesse em aprender a ser melhor, o filho foi devolvido e Andy foi designado assistente social. Ele disse que costumava ir algumas vezes por semana só para conversar com a família e dar uma olhada, e no início eles pareciam ter realmente mudado. Mas então, com o passar do tempo, disse Andy, que as rachaduras começaram a aparecer no que diz respeito ao pai. Ele estava obviamente achando a sobriedade de longo prazo cada vez mais difícil, o que por sua vez fez a mãe regredir a velhos hábitos também. Por exemplo, deixar de levar o filho à escola primária local, onde ministravam aulas dedicadas a necessidades especiais. Basicamente, parecia cada vez mais que eles iriam tirar o filho deles novamente. Porém, Andy disse que eles não pareciam pessoas más. Então ele estava torcendo para que eles ficassem juntos. Mas então, um dia, Andy recebe uma ligação em sua mesa e, quando atende, ouve a voz do menino com dificuldades de aprendizagem. Ele perguntou, "Você é Andy?" E ele diz que sim e depois pergunta se está tudo bem e o menino diz que não. Então, quando Andy pergunta qual é o problema, o garoto diz a ele, "Papai colocou a mamãe na banheira." E Andy disse que, a princípio, ele realmente não entendeu o que ele queria dizer. Então ele perguntou, "Ele está dando banho nela?" E o garoto então responde de uma forma que faz o sangue de Andy gelar. Pelo menos eu penso que sim. "Agora ela está dormindo e papai quer que eu durma também." Andy disse que foi provavelmente o momento mais assustador de toda a sua carreira, porque o que quer que ele o instruísse a fazer a seguir poderia salvar sua vida ou selar seu destino. Ele disse que pediu ao garoto para ficar quieto, desligar o telefone e se esconder, ou correr para a casa de um vizinho, se possível. Andy disse que seu primeiro pensamento, obviamente, foi dizer a ele para chamar a polícia. Mas ele também percebeu que se o pai do menino pudesse ouvi-lo falando, ele poderia encontrá-lo e matá-lo. Depois de lhe dar o que acreditava serem as instruções corretas, Andy desligou o telefone, chamou a polícia e dirigiu até o prédio da família. Mas era tarde demais. Andy chegou bem a tempo de ver o pai sentado calmamente na traseira de um carro da polícia. Ele abaixou a janela e chamou um dos policiais, que lhe disse para ir embora. Andy mencionou ser o assistente social da família, mas o policial não poderia lhe contar nada sobre o que tinha visto lá dentro. Mas quando Andy perguntou se havia mais alguém vivo na casa, se haviam encontrado a criança ilesa, o policial apenas lhe lançou um olhar de choro, pediu desculpas e pediu-lhe que seguisse em frente. Andy disse que ficou arrasado além de devastado, a ponto de ter que parar no acostamento e chorar até se acalmar o suficiente para dirigir novamente. Na manhã seguinte, ele ligou para o trabalho e contou tudo,
Depois informou que demoraria alguns dias para voltar e autorizaram sua licença. Andy passou os dias seguintes se afundando em bebida, ainda mais após descobrir como a criança foi morta de uma forma brutal e desumana. Ele voltou ao trabalho alguns dias depois, mas disse que demorou um pouco até que pudesse voltar ao seu número normal de casos, e foi assim que chegou ao verdadeiro ponto de sua história. Ele não nos contou como aquele garotinho foi morto para não nos traumatizar. Embora ele tenha feito um ótimo trabalho nisso, inevitavelmente enfrentamos algo que teve um efeito semelhante. Acabamos precisando de um kit de ferramentas corretas para lidar com isso, que envolvia muitas idas ao terapeuta e muito aconselhamento sobre traumas. Atualmente tenho 21 anos, embora na época desta história eu tivesse 18. Moro em Delaware, em uma cidade geralmente pequena e tranquila, isto é, até a temporada universitária chegar no outono e na primavera. Newark abriga a Universidade de Delaware, uma escola grande e amplamente respeitada nos Estados Unidos. Também tem a reputação de ser uma escola de grandes festas, então quando os universitários chegam, as coisas ficam muito mais animadas. De qualquer forma, trabalho como entregador de fast food no Jimmy John's, emprego que ainda tenho. Essa história aconteceu durante uma noite de terça ou quarta-feira na primavera. Era final de abril ou início de maio. Não consigo me lembrar exatamente. O Jimmy John's onde trabalho fica aberto até as 2 da manhã durante a semana e até às 3 nos fins de semana. Isso significa que éramos um dos poucos lugares ainda abertos na cidade, além dos bares. Muitos universitários bêbados começam a invadir o lugar querendo fazer pedidos. As entregas também apareceram loucamente, o que era muito chato, mas significava muitas gorjetas. Então eu sempre aguentei. Esta foi minha última noite trabalhando no turno. E quando 2 horas estava prestes a chegar, uma última entrega apareceu, e eu era o próximo na fila para aceitá-la. Isso me irritou porque eu só queria encerrar meu turno e ir para casa dormir um pouco. Eu engoli e peguei a entrega, já que eu não tive escolha. Eu conhecia a rua e sabia para onde ir imediatamente. Devo mencionar que as entregas são feitas de bicicletas, e a razão pela qual fazemos isso é porque as estradas tendem a estar movimentadas num nível muito alto durante a época universitária. Por isso, o uso de bicicletas, por vezes, permite-nos fazer entregas mais rapidamente. Fui de bicicleta o mais rápido que pude até a casa em menos de 10 minutos. Bati na porta com força, mas não houve resposta. Bati novamente, desta vez mais alto. Nada ainda. Fiquei um pouco estressado quando lembrei que se alguém não saísse, eu teria que levar o pedido de volta à loja, o que significa que essa entrega seria uma grande perda de tempo. Liguei para o número do recibo, mas ninguém atendeu. Eu estava me preparando para ligar para a loja quando ouvi pela primeira vez um farfalhar vindo de alguns arbustos do outro lado da rua. Achei que provavelmente fosse o vento, mas decidi olhar mesmo assim. Quando o fiz, senti meu estômago embrulhar. Eu vi a figura escura de uma pessoa do outro lado da rua, no quintal de alguém, agachado atrás de alguns arbustos e, embora não conseguisse distinguir nenhuma característica facial, eu sabia que ele ou ela estava olhando diretamente para mim. Meu coração estava acelerado e naquele momento percebi que era um homem, mas parecia que ele não percebeu que eu o notei. Fingi não notá-lo e bati forte na porta novamente. Ainda não houve resposta. Comecei a ficar cada vez mais em pânico, imaginando se isso poderia ou não ser uma armadilha. Dei uma olhada rápida e a pessoa ainda estava agachada atrás dos arbustos me observando. Eu só queria dar o fora dali, então decidi bater continuamente na porta o mais alto possível até que alguém atendesse. Parecia que eu estava batendo há horas, e eventualmente alguém saiu cambaleando de um dos quartos e atendeu lentamente a porta. Quando contei a ele sobre o pedido, ele me disse que não havia feito um pedido, então provavelmente era seu colega de quarto. Para minha infelicidade, a pessoa que realmente fez o pedido estava lá em cima, em seu quarto, desmaiado de bêbado. O cara subiu para tentar acordá-lo. Nem mesmo 1 minuto depois que ele subiu, de repente ouvi mais barulho e olhei rapidamente para trás. Quando o fiz, percebi que o homem havia se aproximado um pouco mais, provavelmente para me ver melhor. Eu poderia dizer que ele ainda estava me observando. Quase tive vontade de entrar na casa para fugir do homem que me observava, mas imaginei que ele fosse roubar minha bicicleta. Além disso,
Eu não sabia se essa pessoa estava armada e se ele realmente tentaria alguma coisa se eu entrasse, o que colocaria os dois em perigo também. Felizmente, o cara só ficou lá em cima por 1 minuto. Ele disse que a porta do colega de quarto estava trancada e que ele não atendeu quando bateu. A essa altura, eu realmente queria sair dali, então disse a ele que ele poderia assinar o pedido de seu colega de quarto. Ele hesitou no início, já que havia gorjeta cobrada no pedido. Mas gorjeta era a última coisa em que eu estava pensando naquele momento. Eu insisti várias vezes e eventualmente ele assinou. Entreguei a ele o pedido e lhe dei um rápido agradecimento. Quando ele fechou a porta, corri para minha bicicleta e subi nela, pronto para dar o fora dali. Assim que coloquei o suporte, ouvi o homem surgir de repente por trás dos arbustos. Rapidamente virei para a esquerda e vi que aquele homem estava correndo em minha direção. Pude ver que ele estava vestindo o que parecia ser jeans, botas e um moletom com capuz sobre a cabeça. Embora eu não esteja 100% confiante nisso, parecia que ele estava segurando uma lâmina em uma das mãos. Eu sabia que tinha que agir rápido. Eu não poderia fazer meia volta, porque ele provavelmente me pegaria antes que eu pudesse fugir. Para piorar a situação, todas as ruas circundantes levavam a becos sem saída. Minha única chance era ir até uma ciclovia que ficava ali perto. Mesmo que não estivesse iluminado e eu não tivesse luz na minha bicicleta, eu sabia que seria minha única chance. Pedalei mais rápido do que nunca na trilha escura. Felizmente a trilha não era longa e eu sabia de cor. Mesmo assim, eu estava extremamente paranoico a essa altura e me assustava sempre que ouvia algum barulho. Porém, não vi o homem enquanto estava na trilha e voltei para a loja em segurança. Eu estava parecendo um louco enquanto tentava entender o que diabos aconteceu. Não contei ao meu chefe ou colegas de trabalho, nem liguei para a polícia. Como não dei uma boa olhada no homem, simplesmente bati meu ponto e fui para o carro, colocando minha bicicleta no porta-malas. Cheguei em casa em segurança, sem ninguém me seguindo, e foi isso. Nunca mais vi o homem. Não sei o que ele queria, se queria me roubar ou pior. Não trabalhei em outro turno igual desde então, e agora carrego um canivete comigo sempre que faço qualquer tipo de turno noturno. Newark não é conhecida por ser uma cidade perigosa, então o fato de isso ter acontecido aqui realmente me mostrou que tudo pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer hora, não importa quão segura ou perigosa a área possa ser. Meu hobby favorito é pescar, às vezes quando estou visando um certo tipo de peixe, e esse peixe é mais ativo à noite, não tenho problema em ficar fora a noite toda para pescá-lo. Felizmente, na minha cidade não há muitos lugares onde é proibido pescar. Na verdade, existem locais de pesca populares por toda parte, por isso, quando estou pescando sozinho, não fico particularmente preocupado ou assustado com a lei ou algo do tipo. De vez em quando, outro pescador aparece para me fazer companhia. Eu já pescava nos mesmos locais há anos e queria uma pequena mudança. Eu queria encontrar um lugar novo, me dar um pouco de emoção nova. Sabe, descobrir um lugar novo com chances de pegar algo novo, andar por aí, contar apenas com uma lanterna para iluminar no escuro. Uma noite passei algumas horas procurando um novo lugar para pescar na internet. Eu tinha trabalhado naquele dia até por volta das 17 horas. Já tinha todos os meus equipamentos no carro, então estava pronto para seguir em frente. Depois que o trabalho terminou, a noite começou a cair e eu me dirigia para um novo local que havia descoberto. O local que encontrei era um pequeno aterro localizado logo atrás de uma fábrica abandonada. Como esta fábrica estava abandonada há vários anos, o edifício estava bastante degradado e algumas partes dele estavam em decomposição e já tinham desabado. As ervas daninhas cresciam ao redor. Foi difícil passar pelo terreno, foi difícil ver para onde eu estava indo. Não havia iluminação pública nesta área, obviamente. Então tive que confiar no uso da minha lanterna enquanto tateava por entre as ervas daninhas em direção ao aterro. Empurrei todo o mato até que de repente terminou com uma queda brusca na água abaixo. Eu podia ver o aterro um pouco mais à frente. Encontrei uma brecha em uma cerca próxima com uma placa de não entre que estava coberta de ferrugem. A largura da passagem devia ser de cerca de 1 metro ou mais. Passei furtivamente e finalmente pude ver todo o aterro. Foi então, porém, pela primeira vez, que vi a silhueta de alguma coisa. Uma pessoa.
Ele parecia estar usando roupas de trabalho bege e parecia de meia idade. Ele estava sentado em uma caixa térmica azul com uma vara na mão. Era um lugar estreito, então tomei a iniciativa. Decidi me aproximar dele e iniciar uma boa conversa para que ele soubesse que eu estava lá. Boa noite, senhor. Como está indo? Ele não reagiu de jeito nenhum. Não se moveu, não contraiu um músculo. Eu estava a apenas 50 metros dele e estava esperando que ele tivesse me ouvido. Achei um pouco estranho. Ele não respondeu nada. Não foi como se eu tivesse murmurado ou algo assim. Sua silhueta estava escura. Eu não conseguia vê-lo claramente. Fiquei um pouco ansioso por um momento, mas tentei não deixar que isso me incomodasse. Meu propósito de ir para lá era pescar, não fazer amigos. Então eu realmente não me importei. Eu não ia deixar isso estragar minha noite. Comecei a pescar e estava me concentrando. Cerca de 1 hora se passou antes que eu percebesse que estava focado em minha vara. Era como se não houvesse mais nada ali além de mim e do meu hobby. Isso. Foi em março e no início da primavera daquele ano. Estava muito quente, mesmo à noite. Comecei a suar todo. Eu não aguentava mais o calor. Fui tirar o colete salva-vidas para poder tirar a camisa. Foi quando notei algo estranho. O homem havia desaparecido. Não apenas ele, mas sua caixa térmica, seu tapete, tudo. Havia apenas escuridão onde ele estava. Ele havia desaparecido. Corri até a beirada e olhei para baixo com a luz da minha lanterna iluminando a água escura. Não havia nenhum vestígio do homem. Ainda não eram 10 da noite, mas uma neblina forte já estava por todo o lugar. De repente, senti que algo estava meio estranho ali. Comecei a entrar em pânico. Comecei a suar e me arrepiar todo. Ouvi barulhos estranhos vindos de uma área de água próxima. Eu não aguentava mais estar ali. Corri o mais rápido que pude e abri caminho através do mato até chegar de volta ao meu carro. Se eu continuasse pescando como se nada tivesse acontecido, eu poderia facilmente ter perdido o equilíbrio e caído na água. Eu estava ficando zonzo. Me perguntei se foi isso que aconteceu com aquele homem, mas realmente não sei e espero que não. Desde aquele incidente, parei de frequentar lugares estranhos e sem zonas de entrada, principalmente à noite. Esta é uma história curta, mas realmente assustou meu marido e eu. Meu marido e eu adoramos acampar nos fins de semana em Utah, na área de Simpson Springs. Acampamos lá algumas vezes e o local de acampamento que estivemos de olho nas últimas viagens estava disponível. Então aproveitamos a chance de consegui-lo. É cercado por algumas pedras enormes, por isso é um pouco mais privado do que os outros acampamentos. Neste fim de semana em particular, fizemos mountain bike e aproveitamos o dia inteiro. Depois de um longo dia de bicicleta, estávamos realmente ansiosos por uma bela fogueira com uma noite aconchegante em nossa cabana. Depois de jantarmos e aproveitarmos o fogo, o vento começou a ficar mais forte, então decidimos ir para a cama. Como iríamos acordar cedo no dia seguinte para experimentar uma outra trilha, apagamos o fogo e nos certificamos de que tudo estava trancado. Enquanto estamos deitados na cama, meio adormecidos, meu marido diz: Ei, você ouviu isso? Sentei-me e ouvi alguém andando em volta da nossa cabana. Espiamos pela janela, mas não conseguimos ver nada. Mas ainda podíamos ouvir algo ou alguém andando por ali. Alguns minutos se passaram e nós dois estávamos nos perguntando o que diabos deveríamos fazer. Enquanto estávamos perto da porta, de repente alguém tentou a abrir. Há 2 portas, uma porta de tela e a porta principal, e felizmente ambas estavam trancadas. Então tentaram abrir a porta novamente. Nós dois sacamos nossas armas e meu marido gritou: Ei, quem está aí? Esperamos por um longo minuto e novamente ouvimos alguém andando do lado de fora. Mais alguns minutos se passaram e não ouvimos nada. Então decidimos sair e ver se conseguíamos ver alguém. Era isso ou um animal? Achamos algumas pegadas e olhamos bem, e o tamanho das pegadas parecia mais humano do que animal. Enquanto caminhávamos, percebemos que não havia pegadas recentes, pois o vento de antes havia espalhado a terra macia sobre tudo. E tudo o que vimos foram as nossas próprias pegadas que havíamos acabado de deixar. Decidimos voltar para a cama com nossas armas prontas, só para garantir, mas não ouvimos mais nada durante o resto da noite. No dia seguinte foi quando fizemos a trilha de volta de Amasa, e novamente ficamos no mesmo local.
Fomos dormir cedo e ficamos esperando para ver se alguma coisa aconteceria novamente. Bem, ouvimos o que parecia ser alguém andando novamente pelos arredores. Mas fosse o que fosse, não tentei abrir a porta novamente. Graças a Deus. Quando acordamos na manhã seguinte, inspecionamos os arredores e as únicas pegadas que vimos foram as nossas, e também nenhuma pegada de animal. Decidimos arrumar tudo naquela manhã e fomos para outro local próximo. Quando voltamos horas depois para pegar algo que eu havia esquecido, alguém já havia ocupado o local onde estávamos nas últimas 2 noites. Decidimos avisá-los, por mais maluco que parecesse, e foi o que eles acharam, pela cara que fizeram. Seja o que for o caso, foi uma experiência absolutamente assustadora para nós e de certa forma inexplicável. Tomar a decisão de me tornar assistente social foi provavelmente a melhor decisão que já tomei. Tem sido gratificante. Conheci meu parceiro através do trabalho social e realmente não consigo me imaginar fazendo outra coisa nesta fase da vida. Mas, para ser sincera, houve 1 ou 2 vezes em que me perguntei se estou realmente no ramo de trabalho certo. Eu sei que provavelmente nem é preciso dizer, mas os assistentes sociais lidam com coisas muito pesadas às vezes no dia a dia. Mas, sem dúvida, o pior caso com que já lidei envolveu um cara que chamaremos de Tim. Tim, que obviamente não é seu nome verdadeiro, me lembrou um jovem que conheci uma vez. Ele era quieto e falava bem, mas vinha lidando com esquizofrenia paranoica desde os 20 anos. Ele entrou e saiu de instituições, mas aparentemente fez muitos progressos depois de encontrar a combinação certa de medicamentos. Então, em vez de consultar regularmente os médicos e não poder trabalhar, Tim conseguiu um emprego como funcionário de biblioteca em meio período para complementar o dinheiro que já recebia do Estado e foi designado um assistente social para mantê-lo sob controle. A assistente social sou eu. Então um dia faço uma parada na casa de Tim para um rápido encontro cara a cara que havíamos planejado. Mas ele não está em casa. Ligo para ele em um celular e quando ele não atende, presumo que tenha conseguido um turno extra na biblioteca ou algo assim. Tim já havia me dito que não poderia atender o telefone enquanto estivesse no turno de trabalho. E embora eu achasse que isso poderia ter sido um pouco de excesso de zelo, eu poderia entendê-lo querendo proteger a santidade do silêncio da biblioteca ou algo desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, faltar a uma reunião como essa era extremamente desaprovado e eu não estava ansiosa para avisá-lo sobre isso, pois poderia pressionar o que geralmente era uma relação de trabalho saudável entre nós dois. Fiz mais algumas ligações para Tim mais tarde naquele dia, mas ele ainda não me atendia. E quanto mais minhas ligações e mensagens de texto ficavam sem respostas, mais eu começava a me preocupar. Fui para a cama bastante resignada com o fato de que teria que contar aos meus superiores sobre a reunião perdida e que Tim parecia estar se esquivando de mim. Mas então, bem cedo na manhã seguinte, e com isso quero dizer logo depois das 6 da manhã, Tim retornou minha ligação. Ele, porém, parecia muito diferente. Como eu disse antes, Tim era um cara bastante quieto. Às vezes, ele respondia apenas com uma única palavra. Depois de 1 ou 2 momentos de reflexão profunda, ele era outro tipo de pessoa. Quando ele me ligou naquela manhã, ele parecia frenético. Ele se desculpou por ter perdido minhas ligações e explicou que estava ocupado. Quando perguntei se era uma questão de trabalho ou algum tipo de emergência familiar, ele disse que não. Em vez disso, Tim explicou que havia conseguido o que chamou de um grande avanço e que gostaria que eu fosse ao seu apartamento o mais rápido possível para poder discutir o assunto com ele. Eu disse a ele que o mais cedo que poderia chegar até a casa dele seria talvez às 7h30 ou 8 horas e agradeci por ter me retornado. Eu também disse a ele que ele havia escapado por pouco de ser notificado por um compromisso perdido e que, se isso acontecesse novamente, eu não teria escolha a não ser informar meus superiores. Ele parecia uma maldita metralhadora quando começou a falar, mas disse que estava tudo bem e que tudo o que importava era que eu fosse ao apartamento dele para que ele pudesse compensar o compromisso perdido. Então saio da cama e começo minha rotina matinal, 1 hora mais cedo do que normalmente faria. Não estava exatamente de bom humor quando entrei no carro e comecei a dirigir para a cidade, mas peguei um café e fui até o apartamento de Tim.
Quando cheguei pouco depois das 7h40, ele me ligou. Peguei o elevador e bati na porta dele. Ele não me deixou entrar imediatamente. Ele gritou todo frenético, perguntando quem estava lá. Ele parecia com medo de quem poderia estar ali. E quando contei a ele, tive a impressão de que ele me olhou demoradamente pelo olho mágico da porta de seu apartamento. Sua respiração parecia instável quando ele me pediu um favor. Quando ele abriu a porta, tive que prometer que não iria surtar. Esse pedido dele me acordou mais rápido do que qualquer quantidade de café poderia. Eu disse a ele que tentaria não surtar, mas que isso dependeria inteiramente do que eu estava prestes a enfrentar. E houve esse momento de hesitação. E então Tim abriu a porta. A metade superior de sua cabeça estava quase completamente coberta por bandagens, e havia uma enorme mancha de sangue seco no amontoado de trapos que cobriam um dos olhos. A princípio pensei em resolver o motivo pelo qual Tim havia faltado à reunião do dia anterior. Tudo o que eu queria saber era o que aconteceu, se ele estava bem e se queria que eu o levasse ao hospital ou algo assim. Minha primeira prioridade era conseguir atenção médica adequada para Tim, porque qualquer ferimento que ele tivesse acabado de sofrer definitivamente não havia sido tratado adequadamente. Mas Tim insiste em me mostrar algo primeiro. Ele também mencionou que tinha um favor a me pedir, que presumi ser levá-lo a um hospital. Mas no fim das contas, não era bem isso que ele queria de mim. Em seu estado frenético, com metade da cabeça enfaixada e o que parecia ser um ferimento grave, Tim recusou-se a ir ao hospital até que eu ouvisse o que ele tinha a dizer. Concordei em ouvi-lo por 1 minuto e depois íamos para o hospital. Tim diz que não precisa de 1 minuto e corre para o que tenho certeza que é seu banheiro e depois volta com o que parecia ser um pequeno cinzeiro de vidro manchado de sangue. Lembro-me de sentir meu coração disparar quando percebi que algo estava muito errado e eu não tinha noção do que era. Tim não sofreu um acidente nem foi atacado. Ele parecia muito orgulhoso do que estava prestes a me mostrar. Estou surpresa por não ter somado 2 mais 2 antes. Mas mesmo que o fizesse, ainda acho que teria reagido da mesma maneira. Porque naquele pequeno cinzeiro de vidro, ou seja lá o que fosse, estava um dos olhos de Tim. Lembro-me de me afastar fisicamente ao ver tudo aquilo ensanguentado, com algumas fibras ainda presas. Mas por mais louco que pareça, o mais assustador foi o pouco que pude ver do rosto de Tim. Ele parecia feliz, ele sorria. Fiquei apavorada. Havia uma voz na minha cabeça gritando para eu dar o fora dali, mas não consegui. Eu estava simplesmente presa ao local por algum tipo de resposta de medo ou algo assim. Acho que foi a ideia de que, se eu tentasse correr, Tim seria capaz de diminuir a distância bem rápido se tivesse más intenções. Portanto, a melhor coisa a fazer era garantir que ele estivesse calmo e soubesse que eu estava do lado dele. E essa foi a melhor chance de evitar qualquer tipo de combate. Comecei lembrando que ele tinha 1 minuto para explicar e depois iríamos juntos para o hospital. Ele apenas dizia coisas sem sentido, que o encontrou repetidas vezes, que presumo ser alguém. Tim disse que alguém colocou algo em seu olho e que depois de removê-lo, o vínculo foi cortado. Logo depois ele disse que estava bem em ir ao médico. Ele realmente queria, mas tínhamos que ir imediatamente, e nesse ponto eu descobri o que estava acontecendo. Tim estava sofrendo algum tipo de episódio esquizofrênico. O que me surpreendeu foi o quão calmo e cooperativo ele estava. E então entramos no meu carro e fomos para o hospital, mas não antes de Tim insistir em se deitar no banco de trás para que nenhum deles o visse partir. Não perguntei quem eles eram ou por que o estavam perseguindo. Eu simplesmente fiz a única coisa que pude pensar, que o levaria a um hospital. Assim que entreguei Tim à equipe do hospital, chamei uma das enfermeiras de lado e expliquei a situação. Eu era assistente social de Tim. O ferimento foi auto-infligido e Tim estava passando por algum tipo de episódio psicótico. E a única razão pelo qual ele estava calmo era porque acreditava que não estava mais sendo perseguido. A enfermeira me garantiu que eles haviam lidado com a situação de maneira adequada e depois me disse que eu estava livre para ir embora. Passei para ver Tim antes de sair e disse que ele poderia me ligar se precisasse de alguma coisa. Tudo o que ele fez foi me agradecer repetidamente, como se eu tivesse salvado a vida dele, o que acho que fiz. Se aquela ferida tivesse infeccionado de alguma forma tão perto de seu cérebro, isso poderia ter terminado muito mal para ele. Lembro-me de sair do hospital e pegar meu carro,
e acho que ainda estava cheia de adrenalina, porque pensei que não haveria problema em dirigir até o escritório para escrever tudo o que ocorreu. Mas então, assim que coloquei a chave na ignição, uma onda de alívio me atingiu. E por mais que eu tentasse conter as lágrimas, elas saíam do mesmo jeito. E só para ficar claro, eu não estava chorando por mim. Eu só acreditei que estava em perigo por alguns minutos. E depois disso, minha única preocupação foi com Tim. O que me fez chorar foi que ele ainda não tinha percebido o que tinha feito, porém uma hora ele iria. A próxima vez que tive notícias de Tim, ele estava em um hospital psiquiátrico do outro lado do estado. Ele me agradeceu por ajudá-lo naquele dia, por levá-lo ao médico e disse que estava um pouco melhor, mas que tinha um longo caminho de recuperação pela frente, tanto em termos de saúde física quanto de saúde mental. Obviamente eu não o tinha mais como caso, mas ele manteve contato por um tempo, checando de vez em quando, até que finalmente parou de ligar. Entrei em contato com a unidade onde ele era paciente e disseram que ele havia recebido alta há cerca de um mês. Perguntei para onde Tim poderia ter ido e eles disseram que não sabiam. Eu teria sido capaz de localizá-lo, mas ele foi liberado incondicionalmente, o que significa que seus médicos acreditaram que ele havia progredido tanto que não precisava de nenhuma supervisão após a alta. Esta foi uma ótima notícia, e eu definitivamente fiquei feliz por ele na maior parte do tempo, mas também foi uma notícia meio triste. A menos que ele tomasse a iniciativa de entrar em contato comigo, eu nunca mais teria a chance de falar com ele. Somente espero que ele esteja bem aonde quer que esteja. Embora minha vida seja repleta de contatos com o paranormal, principalmente através das histórias de minha família, quero começar com uma experiência somente minha, que não sei bem o que é, mas me atormenta ainda. Minha família é católica, muito tradicional. As permissões para sair à noite sempre foram muito restritas. Apesar disso, na adolescência fui extremamente rebelde e gostava de festejar com os amigos. Em uma dessas noites vivi uma coisa muito assustadora. Eu tinha 17 anos quando briguei com minha mãe porque ela não me deixava sair. Esperei que ela adormecesse, que todos na casa adormecessem e saí. O lugar onde moro pode ser um tanto perigoso. Moro em Cuautitlán Izcalli, mas confiei que sabia o que estava fazendo. Quando era quase 2:05 da manhã, abri a porta com muito cuidado, sem fazer barulho, para sair. Na festa para onde eu estava indo, o clima estava apenas começando. Meu plano era ficar algumas horas e voltar para casa antes do amanhecer. Ao sair da unidade onde moro, começaram a chegar mensagens no meu celular e o desliguei imediatamente. Grande erro olhando para trás. Resolvi percorrer um caminho que à noite é extremamente solitário. E ao entrar tive um pouco de luz de uma lamparina, mas todo o resto era escuridão. Tinha muitas árvores e os arbustos que o cercavam e eram mais altos que eu. Quando estava no meio deste caminho, senti uma coisa curiosa, um frio que veio de repente, que senti nas costas e depois entrou nos pulmões. Não pude deixar de sentir como se alguém estivesse me seguindo. Nessa hora, muitas coisas se passaram pela minha cabeça, mas decidi seguir em frente e não me virar. Ouvi risadas como as de crianças, e então me virei rapidamente, e percebi que não havia ninguém, nenhuma criança ali. Resolvi continuar, e quando olhei para trás, vi algo em uma árvore a poucos metros de mim. A silhueta de um menino sentado em um galho, ele pulou e sumiu no escuro. Naquele momento eu não sabia o que fazer, porém corri para a frente tentando chegar na festa com meus amigos ou voltar para minha casa mesmo percorrendo um caminho um pouco mais longe. Meu coração começou a bater muito forte. Eu podia sentir isso. Resolvi continuar, correr, e quando saí no final do caminho para uma rua com alguma luz, eu me senti um pouco mais calmo. Peguei meu celular para pedir a um amigo que viesse me encontrar, mas o celular não tinha sinal. Fiquei um pouco desesperado. Comecei a pensar na casa de um amigo ali perto, algum lugar onde eu pudesse pedir ajuda caso algo acontecesse. Caminhei mais um pouco. Embora não houvesse gente na rua, o lugar parecia um pouco mais vivo que a área da trilha. Cheguei a uma rotatória e, ao atravessar, vi duas crianças perseguindo um cachorro. Por um momento comecei a me sentir calmo ao ver um pouco de vida, mas ainda pensando no que duas crianças faziam àquela hora na rua. Resolvi caminhar até onde eles haviam ido, ver se realmente estavam ali ou se eu os havia imaginado.
Eu não espero que você acredite em mim. Assim como outras pessoas também não acreditam, mas relato apenas para poder desabafar. Eu sei o que vi. Quando os encontrei, aquelas duas crianças, por assim dizer, seguravam a pequena cachorrinha de cabeça para baixo e bebiam seu leite. Então se viraram para olhar para mim e apenas riram. Senti um suor frio escorrer pelas minhas costas e andei sem rumo dali, simplesmente fugindo daquela cena que nem tenho palavras para descrever. Já não reconhecia nada, nem a rua, nem as casas, nem a zona. Eu simplesmente continuei andando e andando sem conseguir ver nada na minha frente. Somente conseguia ver as poucas casinhas na beira da rua, quando simplesmente caí na água. Foi na lagoa Ashotland. Eu não entendi como isso foi parar ali. Ficava a muitos quarteirões do último lugar que reconheci onde estava. Ouvi uma sirene da polícia. Eles sempre andavam por aquele lugar para se certificar de que não havia casais ou pessoas usando drogas em vias públicas. "O que você está fazendo aí, moleque? Saia daí", o policial me disse. Queria sair, mas senti como se a lama da lagoa estivesse me afundando ainda mais. Pedi ajuda à polícia, mas eles riram. Eles me perguntaram no que eu tinha me metido, se eu estava bêbado ou drogado. Eu disse a eles que não, que andei até cair ali sem perceber. Um dos policiais me ajudou e depois me puxou. Ele colocou a mão no meu moletom e encontrou algo. Algo que eu não tinha visto. Algo que eu definitivamente não sabia que estava carregando. Uma boneca feita de gravetos que fedia horrivelmente. Ele ergueu a mão para seu parceiro pegar. Mas o outro policial apenas bateu em sua mão para que ele o soltasse. Ele gritou para ele largar aquilo. Os dois policiais andaram rápido para a viatura e eu o segui. Naquele momento, preferi ser levado sob custódia em vez de ter que caminhar para casa por aquelas ruas escuras. Não, fique aí, moleque." Eles gritaram e parecia olharem para trás. Virei-me para ver se havia alguma coisa atrás de mim, mas não. Eles estavam fugindo de mim. Sem dizer nada, comecei a andar, olhando para o céu, me perguntando o que estava acontecendo, e quase sem perceber, cheguei ao estacionamento de um shopping. Graças a Deus, eu já sabia onde estava. A casa de festas não ficava longe. Comecei a correr até lá e ainda sentia como se estivessem me perseguindo. Os cachorros espalhados pela rua pareciam latir para alguma coisa atrás de mim, só que não tinha nada. Enquanto andava e só pensava naquela sensação estranha e todo molhado, um carro parou ao meu lado. Era meu amigo a quem iria ligar. Ele me perguntou se eu precisava de carona e eu simplesmente entrei no carro sem dizer nada. Chegamos na festa. Fomos um dos primeiros porque não havia muitos carros à vista. A música também não podia ser ouvida. "Mano, você está muito pálido. Você está todo molhado. Que onda." Ele agarrou meu ombro e me disse que eu estava muito gelado. "Andrés, cara, o que aconteceu com você?" Eu não sabia o que responder. Eu estava tentando digerir o que tinha acabado de acontecer e não estava entendendo nada. Pensei a todo momento em contar a ele o que tinha acontecido, mas não contei. Desci do carro e comprei algo para comer, pois estava morrendo de fome. Depois inventei que estava passando mal e pedi para ele chamar uma corrida para mim, pois meu celular não ligava. O carro chegou e fui para casa como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei em casa, nem entrei em silêncio. Não estava nem aí se meus pais iriam brigar comigo. Abri a geladeira e peguei um copo de água e olhei para o lado. Eram 2h17 da manhã no micro-ondas. Aquilo sim me assustou. Eu saí 2h05 de casa e voltei 2h17. Como isso é possível? Eu praticamente andei todo o bairro. Até mesmo olhei o relógio da sala e marcava o mesmo horário. Queria ter uma explicação para isso, mas não tenho. Infelizmente, não tenho. Se alguns de vocês tiverem, gostaria de ouvir. Quando eu tinha 17 anos, fui acampar com um grande grupo de amigos. 6 de nós, inclusive eu, todos amontoados com álcool suficiente para encher um bar. Estávamos acampando em uma floresta em nossa cidade. Nossa cidade é muito rural, com menos de 3.000 habitantes. Não tínhamos nem supermercado. Tínhamos um posto de gasolina onde você podia caminhar até ele em cerca de 10 minutos. O supermercado mais próximo ficava a 30 minutos de carro. Você precisava de um carro para morar nessa cidade. Todo mundo conhecia todo mundo. E éramos adolescentes muito entediados em busca de algo para distrair a cabeça. Eram 3 da manhã e estava escuro como breu. Estávamos contando histórias assustadoras e nesse momento eu não estava bebendo mais, mas acabei me sentindo mal. Decidi que era hora de ir para a cama.
Todos os nossos pais sabiam o que estávamos fazendo, mas confiaram em nós porque geralmente éramos um grupo responsável. Como eu também disse, nossa cidade é tão pequena que eles achavam que tudo ficaria bem. A floresta nem ficava tão longe das nossas casas, o que acabou sendo apenas a nossa sorte. Eu estava dormindo, mas não fazia muito tempo. Acordei com batidas do lado de fora da minha barraca. Eu estava em uma barraca com 2 de meus amigos. Eu estava grogue e a barraca girava. Embora estivesse muito escuro, lembro-me de pegar meu telefone e verificar a hora, mas não consegui ver porque meus olhos estavam embaçados. Eu estava muito ferrado para querer me mover, mas as batidas estavam realmente me irritando. Acabei gritando para calarem a boca, presumindo que fosse um amigo da outra barraca. Ficou em silêncio e, de repente, algo pulou em nossa barraca, literalmente se jogou contra ela. Comecei a gritar e então meus amigos acordaram com medo. Eles não estavam tão bêbados quanto eu, mas eu estava com tanto medo que quase me senti sóbrio de novo. Estávamos todos gritando e nos debatendo. De alguma forma saímos da barraca porque o peso diminuiu e meus outros amigos também saíram correndo e gritando. O que há de errado? O que está errado? Um de meus amigos explicou que algo pulou em nossa barraca. Ele estava com a lanterna do celular ligada e avistou uma faca muito bonita no chão que não era nossa, e todos nós surtamos ainda mais. Um dos meus amigos acabou gritando que todos nós tínhamos que nos acalmar e sair dali e voltar para a casa dele. Nós concordamos e não levamos nem metade das nossas coisas. Nós apenas pegamos o que quer que fosse e fugimos de volta para a casa dele. Foram uns 15 minutos correndo no escuro, totalmente apavorados. Quando chegamos lá, ele tinha a chave e todos nós simplesmente se jogamos lá dentro. Não conseguíamos parar de nos perguntar o que havia acontecido e os pais do meu amigo até acordaram enquanto estávamos falando muito alto. O pai do meu amigo disse que de manhã todos nós voltaríamos e daríamos uma olhada e que provavelmente apenas imaginamos as coisas. Mas não tinha como imaginar aquela faca no chão. Não era de ninguém que estava conosco, ela estava limpa e era muito nova. Mais tarde, quando acordei, me senti muito mal, mas também sabia que não tinha imaginado isso. Todos acreditaram em nós, mas o pai do meu amigo não. Isto é, até chegarmos lá. Quando voltamos, nossas barracas estavam todas desmontadas. Ficamos tão assustados com isso, e as coisas que deixamos também desapareceram. Nossos sacos de dormir, um pouco de comida e álcool simplesmente desapareceram. Um dos meus amigos também deixou uma sacola e ela também sumiu. Ela não tinha nada importante dentro de si, felizmente, mas ainda assim foi levada. O pai do meu amigo conhecia muito bem os policiais locais devido ao tamanho da cidade. Eles concordaram que era estranho e disseram que deveríamos evitar aquela área indefinidamente. Eles examinaram a cena, mas nunca encontraram nada, nenhuma impressão de mãos ou qualquer boa evidência. Não sei o que é mais assustador, a ideia de algo pular na nossa barraca e rasgá-la, ou que alguém queria nos roubar e matar. Os ursos não são um problema, nem os coiotes ou algo parecido. Não há nada nesta floresta. No entanto, é realmente perturbador pensar que foi alguém da nossa comunidade local. Essa lembrança ainda me dá arrepios até hoje. Já se passaram alguns anos desde que isso aconteceu e ainda converso com todos os meus amigos que estavam lá. Nunca saberemos o que realmente aconteceu naquela noite. Anos atrás morei em Frederick, Maryland, em um apartamento com 2 bons amigos. Eu não me sinto confortável em usar os seus nomes verdadeiros nesta história, então vou chamá-los de Jason e Frank. Também vou me referir a mim mesmo como John, pela mesma razão. Eu trabalho em um restaurante local e estava voltando uma noite de um longo turno. Jason e Frank estavam no sofá conversando e tomando algumas cervejas. Esta é a visão habitual quando chego em casa do trabalho. Peguei uma cerveja e sentei para conversar com meus amigos. Eles me contaram sobre o evento aterrorizante que tinha acontecido algumas horas antes. Cara, vimos uma coisa muito louca enquanto você estava no trabalho, disse Jason. Havia um cara estranho dançando em nosso quintal com um casaco de manga comprida preto. Dançando? Perguntei. Sim, cara, ele estava dançando e fez barulhos estranhos. Frank respondeu. Eles me disseram que pediram para ele sair e ele saiu correndo do quintal em pânico. Achamos que provavelmente era apenas algo estranho, já que a cidade pequena é meio cheio desse tipo de gente. Além disso, parece que ele não causou nada além de invadir nosso quintal.
Uma semana se passou e foi uma bela noite de sexta-feira. Eu e os meninos estávamos brincando de mágica, tendo uma reunião em nossa mesa de jantar. Apenas conversando e curtindo, estávamos em uma partida muito acirrada até ouvirmos algo. Que porra foi essa? Frank perguntou. Nós três corremos até a janela dos fundos para ver, e lá estava ele dançando. Era meia-noite de uma sexta-feira. Ele não tem nada melhor para fazer? Eu disse. Então saí e disse, ei cara, o que está acontecendo? Ele respondeu apenas dizendo um monte de frases repetidas várias vezes. Foi assustador, já que não tinha ideia se esse cara era perigoso ou não. Ele tinha longos cabelos pretos, pele pálida e corpo comprido. Cara, você tem 10 segundos para dar o fora desse quintal ou vou dar uma surra em você, Frank disse. O homem saiu correndo do nosso quintal e então escapou pelo portão lateral. Nós o vimos correr pela rua. Nós três apenas rimos e pensamos que ele era um estranho brincando conosco. Na manhã seguinte, saí para fumar um cigarro. Eu estava sozinho em casa. Frank já tinha saído para trabalhar e Jason passou a noite na casa da namorada. Enquanto eu estava tomando meu café da manhã e fumando, notei algo caído no quintal. Fui até lá e isso me assustou pra caramba. Era um boneco em tamanho real de um menino. Eu suspirei de alívio, já que pensei por um momento que poderia ser um corpo humano real. Eu apenas peguei e ri. Isso deve ser daquele estranho de ontem à noite, eu disse para mim mesmo. Eu apenas ri e trouxe para dentro. Frank e Jason vão rir muito disso, pensei. Quando a galera chegou em casa, eu já tinha colocado o manequim no banheiro, em pé no chuveiro para que quem estivesse lá assustasse ao usar o banheiro. Como esperado, os caras e eu tivemos momentos divertidos pregando peças um no outro com o manequim, até usamos como decoração de casa. Cerca de 2 dias se passaram desde que eu encontrei o manequim, e parecia que o Frank assustou o maluco. Frank e eu estávamos em casa assistindo a um filme até ouvirmos um forte estrondo na porta da frente. Ei, onde está meu garotinho? Alguém gritou com uma voz assustadora. Preciso do meu filho de novo, do jeito que ele é. Frank levantou-se e espiou através do olho mágico. O homem estava de volta e parecia chateado por termos pegado a boneca dele. Mais uma vez ele gritou e bateu na porta. Cara, é melhor você parar de bater na nossa porta ou eu vou te bater, Frank gritou. O homem então começou a gritar ainda mais alto. Eu quero meu garotinho, devolva-o. Frank e eu saímos para confrontar o homem. Ei, você está bêbado? Frank perguntou. O homem fugiu para a rua. Lembro-me dele parando para fazer alguns movimentos estranhos e fugindo. Esta próxima parte da história ainda assombra a mim toda vez que penso nisso. Eu estava no trabalho alguns dias depois. O restaurante estava vazio e lento. Nossa gerente veio até mim e me disse que alguém sentou-se e chamou pelo meu nome. Eu fiquei animado porque pensei que seria a garota com quem eu estava conversando na época. Fui para a frente do restaurante animado para ver quem poderia querer me ver. E para minha surpresa era ele, o homem das últimas noites. Ele estava sentado em uma mesa, sorrindo e acenando para mim. Voltei para a cozinha e congelei de medo. Como ele sabe onde eu trabalho, pensei comigo mesmo. Espiei de volta e, pela primeira vez, eu poderia dar uma boa olhada em seu rosto. Ele não era alguém que eu reconhecesse. Eu o ouvi gritar do outro lado do restaurante. Ele disse... Oh, John, queria fazer um pedido. Eu gostaria de ter meu filho de volta. Devo dizer que isso foi a coisa mais assustadora que provavelmente já aconteceu comigo. Todos os meus colegas de trabalho estavam apenas rindo de mim. Uma colega de trabalho perguntou quem era a pessoa. Eu disse que ele era um perseguidor estranho que estava me assediando. Ela pediu que ele fosse embora. Ele levantou-se e causou um show. Você é ignorante. Eu quero meu garotinho. John está com meu filho. Ele disse... Então começou uma dança estranha e saiu do restaurante. Lembro-me de pensar que esta foi a gota d'água. Era tão estranho que um homem adulto, que devia estar na casa dos 30 anos, ficar agindo dessa maneira e correndo por aí com um boneco infantil em tamanho real. Frederick tem algumas pessoas estranhas, mas isso definitivamente leva o prêmio de estranheza. Mandei uma mensagem para os caras e contei a eles o que aconteceu, e todos concordamos em devolver o boneco para ele. E se ele continuasse a vir, iríamos envolver a polícia. Quando cheguei em casa naquele dia, a primeira coisa que fiz foi colocar o boneco na varanda e deixar um bilhete. A nota dizia algo como: Ei, por favor, pegue seu amigo e nos deixe em paz. Se um dia você voltar aqui, você vai se arrepender seriamente. Cerca de 1 hora depois de deixar o manequim na varanda, eu saí para fumar um cigarro quando percebi que ele havia sumido.
Fazia apenas 1 hora e o homem já deve ter agarrado o boneco. A anotação que eu havia deixado ainda estava na varanda. Sempre tenho uma sensação estranha quando penso que ele provavelmente está na nossa vizinhança nos observando. Anos se passaram e eu não fiquei naquele apartamento por muito tempo, mas eu sempre me pergunto o que aconteceu com aquele homem instável e por que éramos o alvo dele. Eu era uma mulher de 18 anos na época em que isso aconteceu. Mudei-me com minha irmã mais velha para uma cidade onde nunca havia morado antes, em busca de um novo começo depois de terminar com meu namorado do ensino médio. Eu estava deprimida e só queria organizar minha vida da melhor maneira possível. Mas isso infelizmente não foi o caso. Sendo uma garota estúpida de 18 anos, me envolvi com um grupo ruim e comecei a usar drogas para tentar anestesiar minha depressão. Nesse momento, eu havia me reconectado com um velho amigo do colégio por quem eu tinha uma atração. Vamos chamá-lo de Jake para esta história. Jake e eu começamos a reacender nossa amizade muito rapidamente e nos tornamos amigos ainda mais próximos do que éramos no ensino médio. Uma noite, minha irmã, Jake e eu decidimos beber e depois que todos foram para a cama, Jake e eu decidimos nos divertir um pouco juntos. No dia seguinte, tudo parecia normal. Nossa amizade continuou e nada parecia fora do comum. Até que comecei a sair com um cara que chamarei de Cody. Comecei a desenvolver sentimentos fortes por Cody, mas não estava procurando um relacionamento, pois queria primeiro dar ao meu coração uma chance de se curar. Eu passava muito tempo com ele. Jake descobriu isso e ficou muito obsessivo. Eu disse a ele com muita firmeza que não queria um relacionamento com ele. Ele riu. Ele descobriu de alguma forma sempre que eu saía escondida com meus amigos para usar drogas. Eu estava voltando do hotel para casa depois de sair com aquele grupo específico de amigos. Ele correu do seu carro até a calçada e exigiu que eu entrasse no carro. Eu fiz isso, apesar de sua raiva. Cheguei em casa em segurança. Passou um pouco de tempo e decidi sair com Jake. Fomos para a casa dele e tudo pareceu bem por um tempo. Isto é, até que ele decidiu que queria se divertir novamente. Eu ainda estava solteira e imaginei que uma última vez seria bom. Minha mente não estava em um bom lugar naquele momento. Ele começou a ficar muito agressivo e estava me machucando. Eu disse a ele para parar várias vezes. Tentei empurrá-lo para longe de mim e nada funcionou. Ele finalmente parou depois que seu irmão chegou em casa e ficou bravo com Jake porque podia me ouvir gritando. Na minha cabeça me convenci de que era uma agressão e encolhi os ombros, pois não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Mergulhei ainda mais no meu vício para tentar esquecê-lo. Eu queria me distanciar de Jake. Então tentei encontrar um espaço seguro em Cody e comecei a sair com ele quase todos os dias. Infelizmente, Jake também era amigo da minha irmã mais velha, e eu não contei a ela nem a ninguém o que havia acontecido. Jake apareceu na minha casa um dia em particular depois que eu estava toda arrumada para sair com Cody. Perguntou onde eu estava indo. Eu disse a ele que iria sair com Cody, e ele pareceu um pouco perturbado com isso. Ele me entregou um comprimido e me disse para tomá-lo, pois sabia que eu estava com uma ansiedade horrível. Me disse que isso ajudaria. Ele observou enquanto eu pegava um copo de água e depois tomava tudo. Ele então me informou que eu não deveria tomar tudo e acabei adormecendo alguns minutos depois. Não sei o que aconteceu comigo enquanto eu estava inconsciente, mas tenho certeza de que ele não queria que eu visse Cody e, portanto, me impediu. Felizmente, acordei no dia seguinte e ele havia sumido. A obsessão de Jake por mim foi piorando cada vez mais, a tal ponto que ele roubou o número de Cody do meu telefone e mandou uma mensagem para ele enquanto eu estava com ele, dizendo que estava cometendo um grande erro ao sair comigo. Ele aparecia no meu trabalho e expressava o quanto estava bravo comigo por sair com Cody. Então, alguns meses depois, minha irmã e eu decidimos que era melhor voltar para minha cidade natal. Já que eu não estava me saindo bem no lugar atual com as pessoas com quem estava, finalmente fiquei limpa, conheci um cara novo e começamos a namorar. Eu não estava me saindo bem mentalmente, mas tinha certeza de que estava no caminho certo. Eu estava sóbria há 3 meses neste momento. Meu namorado atual não era muito gentil, infelizmente. Então ainda foi uma luta, mas eu estava tentando ao máximo organizar minha vida. Um dia em particular, alguém bateu na minha porta e era ele. Jake estava na minha porta. Minha irmã e eu decidimos sair e descobrimos que ele também havia voltado para minha cidade natal.
Pouco depois disso, Jake estava tentando insinuar o tempo todo que ainda estava interessado em mim. Eu rejeitei e ignorei suas tentativas. Meu namorado na época decidiu passar por aqui, para me buscar. Jake estava na minha casa. Ele me deu um beijo quando apareceu e eu juro que os olhos de Jake ficaram pretos. Nunca vi uma expressão tão assustadora no rosto de ninguém antes. Depois saí um pouco com meu namorado e fui trabalhar. Quando voltei para casa naquela noite, logo percebi que minha casa havia sido invadida porque o dinheiro que eu estava economizando para o aluguel havia sido roubado. Não sei o que teria acontecido se Jake tivesse invadido enquanto eu estava lá, pois tenho certeza de que foi ele quem fez isso. Felizmente, nunca mais o vi depois disso. Minha irmã o encontrou algumas vezes, alguns anos depois, e ele ainda perguntava sobre mim. Estou muito melhor agora. Sou casada com um cara legal e tenho um filho lindo. Minha vida está muito melhor. Já estou limpa há 7 anos. Felizmente, Jake é a história do passado, e ele não me incomodou desde então. Estou muito contente com isso, pois posso viver em paz com minha família. Sou de uma pequena cidade no Mississippi. Havia uma nova loja de conveniência sob inauguração. A placa foi pintada com cores vibrantes e chamou muito minha atenção. Passava por lá com bastante frequência e sempre havia 1 ou 2 carros no estacionamento. Nunca parecia estar cheia. Um dia precisei de um maço de cigarros e resolvi parar nessa loja de conveniência. Não havia carros no estacionamento dessa vez. Entrei e imediatamente sinto uma sensação desconfortável. Havia 4 homens grandes conversando, havia uma mulher ali também. Todos eles apenas pararam e olharam para mim. Notei que as janelas estavam muito escuras. Havia muito pouco estoque na loja. Apenas algumas prateleiras com mercadoria. Tive a sensação de que isso era mais uma fachada para algo ilegal do que um negócio legítimo. A mulher então perguntou se eu precisava de alguma coisa. Meu primeiro pensamento foi ir embora, mas tive medo que me perseguissem. Eu decidi me fazer de boba. Disse que precisava de um maço de Marlboro. Ela então respondeu: "Deixa-me ver se temos um pacote." Não havia exibição de cigarros como você normalmente veria em outras lojas. Ela começou a vasculhar as prateleiras embaixo do balcão, trazendo caixas e examinando-as. Os 4 homens ainda estavam olhando e agora se aproximando. Eu disse a ela que se ela não tivesse nada, estava tudo bem. Ela então tirou um maço de cigarros Marlboro coberto de poeira. Ela passou a mão no pacote e perguntou se esse estava bom, e eu respondi: "Sim, claro." Eu disse isso porque estava só querendo ir embora. Tentei pagar com cartão de débito, e ela disse que eles nem tinham máquina para cartão. Eu disse que sentia muito, mas que não tinha dinheiro em cédula. Agradeci e saí rapidamente. Enquanto ia embora, percebi que um dos homens estava me seguindo. Fiquei com o coração na mão. Comecei a andar mais rápido, sem querer correr, porque estava tentando me fazer de desentendida. Abri a porta do meu carro para entrar, e o cara agarrou ela, me perguntando se eu tinha isqueiro. Peguei o isqueiro no meu carro e disse a ele que ele poderia ficar. Eu estava desesperada e só queria sumir daquele lugar o mais rápido possível. O cara soltou minha porta para pegar o isqueiro e eu fechei a porta e saí imediatamente daquele lugar. Saí de lá e nunca mais voltei novamente. Não sei para que é usada, mas com certeza não é uma loja comum. Eu tinha cerca de 9 ou 10 anos quando minha família se mudou para uma nova cidade. Minha mãe e meu padrasto, infelizmente na época, eram viciados em drogas. Sempre tivemos pessoas indo e vindo de nossa casa a noite toda. Você não saberia que eles usavam drogas. Faziam um trabalho decente escondendo de todos e mantendo a casa limpa. De qualquer forma, morávamos em um prédio duplo novinho em folha, com porão semi-acabado. Meu quarto ficava no andar de cima, não no porão. Você poderia facilmente entrar e sair pela minha janela. Embora eu nunca tenha feito isso, era possível. Muitas vezes, tarde da noite, eu sentia a presença de alguém do lado de fora da janela. Tínhamos 2 vizinhos num raio de 8 quilômetros. Então nunca pensei que algum deles estaria me observando. Sentir que tinha alguém tão perto de mim à noite era simplesmente nojento. Se você já teve essa sensação, sabe do que estou falando. A sensação de estar sendo observado. Alguém perto de você. É apenas uma sensação nojenta. Eu me senti assim por meses. Não era todas as noites, mas com frequência suficiente para que eu ainda me lembrasse. Foi uma noite fria de inverno. Não sei que horas eram. Minha cachorra estava choramingando para sair.
Então eu a deixei sair pela porta da frente, já que estava frio. Não deixei a porta aberta nem saí com ela. Não precisei porque ela não tem o costume de fugir. Esperei na sala até ouvi-la chamar na porta para me avisar que estava pronta para entrar. Assim que ouvi, comecei a caminhar até a porta e ouvi passos. Eu congelei ali mesmo na porta. Não olhei para fora, mas sabia que alguém estava lá fora com ela. A luz estava acesa, mas eu simplesmente não conseguia olhar. Tudo o que pensei foi que estava muito frio lá fora, e eu adoro animais. Então só queria que ela voltasse para dentro, em segurança, comigo. Tranquei a porta e corri para a porta lateral e gritei o nome dela. Fechei a porta e esperei ela voltar. Esperei alguns segundos e ouvi os mesmos passos novamente. Eu não queria acordar meus pais por algum motivo. Eu nem sei o que estava pensando. Corri de volta para a porta da frente e bati nela. Esperei novamente pela minha cachorra enquanto esperava. Eu ouvi os passos novamente. Eu podia ouvi-los lentamente subir as escadas e subir no convés. Corri para a porta lateral uma última vez. Abri a porta e gritei: "Keita, entre aqui!" Gritei tão alto. Ela subiu as escadas correndo e depois deslizou pela pequena fresta na porta que eu havia aberto. Bati e tranquei a porta em um segundo e não ouvi mais os passos. Apaguei as duas luzes externas, levei Keita para o meu quarto e tranquei a porta. Foi uma experiência aterrorizante. Para contextualizar, tenho 26 anos, moro em uma cidade um tanto grande. Tudo começou com o olhar de um estranho no metrô. Um rosto na multidão que parecia surgir repetidamente e a sensação perturbadora de olhos em mim quando não havia ninguém por perto. Eu ignorei inicialmente, atribuindo isso para minha imaginação hiperativa, mas com o passar dos dias, a inquietação evoluiu para uma certeza arrepiante. Tinha alguém me perseguindo. O primeiro sinal foi uma série de mensagens anônimas enviadas para as minhas contas de mídia social, enigmáticas palavras que sugeriam um conhecimento íntimo da minha rotina diária, dos meus gostos e desgostos. Tentei descartá-las como brincadeiras, mas as mensagens tornaram-se cada vez mais pessoais. Uma noite, enquanto eu havia trancado minha porta e caminhava pelo corredor mal iluminado do meu prédio, uma figura sombria entrou à vista no final do corredor. O pânico apertou meu peito enquanto acelerei o passo e percebi que ele estava me seguindo. Entrei em casa e os telefonemas começaram. Em seguida, uma voz rouca sussurra meu nome, contando detalhes do meu dia que nenhum estranho deveria saber. Perdi totalmente o sono depois daquele dia. Eram somente eu e meus pensamentos assombrados pela pessoa que estava invadindo a privacidade da minha vida. Tomei precauções, mudei minhas rotinas e busquei lugares lotados. Cada rosto na multidão tornou-se uma ameaça potencial. Cada número desconhecido no meu telefone era uma fonte de pavor. Um dia, recebi um pacote na minha porta. Lá dentro, havia uma coleção arrepiante de fotografias que capturaram momentos de minha vida privada e íntima. A constatação de que alguém havia invadido minha casa me causou arrepios na minha espinha. O medo se tornou meu companheiro constante, ofuscando até os prazeres mais simples. Eu relatei os incidentes para as autoridades, mas pouco fizeram. Isso ainda está em andamento e eu realmente apreciaria alguns conselhos.